Bezrat Hashem, começando o nosso shiur de Tehillim, número 10. Então nós estamos no Tehillim Yud, Tehillim número 10, Yud, sim, começando Bezrat Hashem. Yud, ela é a menor letra da Torá, ela é um ponto, Yud. Mas o Yud, ela também quer dizer a espiritualidade. Sim, o Yud é uma letra que ela é muito espiritual. Geralmente quem tem Yud no nome, principalmente quando o nome começa com Yud, sim? Por exemplo, Yosef, Yitzhak, sim? Então são pessoas que elas têm uma força de crescer espiritualmente muito forte, porque o Yud, ele leva eles para cima. O Yud é uma letra que ela está lá em cima. Então nós vamos ver o capítulo 10, Yud, que ao que tudo indica é um capítulo muito espiritual, é um capítulo que vai levar a gente a crescer espiritualmente, isso é óbvio, mas o capítulo a priori fala sobre espiritualidade. Então fala David HaMelech, capítulo Yud, Salmo número 10, versículo 1. Lama Adonai ta'amod berachok. Por que Hashem, você vai parar a distância? Ta'alim, Ta'alim quer dizer se esconder, mas também pode querer dizer fechar o olho. Então, por que você vai Ta'alim se esconder? Ou fechar o olho, leitot batzara, nos momentos de sofrimento. Ou seja, por que você vai se esconder nos momentos de sofrimento? A gente falou, quem lembra, no último Tehillim, no Tehillim número 9, olhem aí, Tehillim número 9, Pasuk 10. Capítulo 9, versículo Yud. Exatamente o versículo Yud. O que está escrito lá no versículo Yud do capítulo 9? E foi Hashem uma fortaleza para o pobre, para aquela pessoa que foi destruída. Uma fortaleza para momentos de sofrimento. Isso sim está mostrando para a gente a espiritualidade. Isso é o Yud do capítulo 9. Agora a gente está no capítulo Yud, capítulo 10. Fala da vida mera justamente o contrário. Por que Hashem você vai ficar longe? Por que você vai fechar os olhos no momento de sofrimento? Ou seja, David HaMelech aqui está falando de uma maneira muito, muito forte com Hashem. E isso é um ponto que a gente tem que falar em Tehillim, a gente volta e fala sobre isso, é muito importante falar. Existe uma pergunta básica. Eu posso reclamar com Hashem ou eu não posso reclamar com Hashem? É permitido reclamar com Hashem ou não? Sabendo como não. Normalmente é tradição, talvez. O que quer dizer? Boa definição. É preciso saber como reclamar. Por quê? Porque tem dois tipos de reclamação. Um tipo de reclamação é como Adam Arishon, como Adão reclamou. Sim? Um tipo de reclamação é como Adam reclamou. O que Adam fez? Adam falou: a mulher que você me deu, foi a mulher que você me deu que fez eu pecar. Ou seja, ele está sendo como desrespeitoso. Você está reclamando, ao mesmo tempo culpando Hashem. Como se o seu problema viesse de Hashem. O seu problema fosse culpa de Hashem. Isso é proibido fazer. Isso é errado fazer. Porém, quando você reclama, mas você pede ajuda para Hashem, como uma criança que reclama e fala:
só você pode me salvar entre as linhas, aí é permitido. É exatamente isso que David Amelech fala. Olha o que David Amelech diz. Por que, Hashem, você vai ficar longe? Por que você vai fechar os olhos no momento de sofrimento? Ou seja, em outras palavras, ele quer dizer, você é o único que pode me salvar. Então não fecha o olho quando eu estou sofrendo, porque só você pode me salvar. E é isso que David Amelech quer dizer. Sim, eu digo, por que você está longe? O que quer dizer que Hashem está longe? Hashem está longe, Hashem nunca está longe. Hashem está em todo lugar, Hashem é todo lugar. O que quer dizer Hashem está longe agora? A intenção quando a gente fala Hashem está longe, é que mesmo que você está perto, isso que você não mita'arev, como se fala isso em português? Não se envolve? E se envolve. Isso que você não se envolve com a minha situação. Isso que você não me tira dessa situação. É como se você estivesse longe, porque eu não sinto a sua presença. E aí fala o Midrash que Hashem respondeu. Hashem respondeu para David Amelech. Hashem falou para David Amelech, eu tô longe de você? Eu tô longe do povo de Israel? Os atos deles que me afastam de Israel. São os atos da pessoa que afastam Hashem. Hashem nunca está longe. Hashem está escrito em... Está escrito no final de Oshea. Está escrito no final do Navi Oshea. Sim. Darshu Hashem ben himatzeo, karauhu bioto karov. Hashem, ele, quando você chama ele, você tem que chamar ele para ele estar perto de você. E também a gente fala todo dia no Teilim 145. Sim, está na hora de já vocês decorarem esse Teilim. Teilim 145 a gente fala Karov Hashem Lekol Korav. Hashem está próximo de quem? Hashem está próximo de todos aqueles que chamam por ele, que desejam ele, que querem ele. A gente falou isso no último Teilim também, no último Salmo a gente falou sobre isso. Hashem está perto de quem deseja ele. Então Hashem responde e fala, não é que eu estou longe de vocês, e sim os atos das pessoas é que me afastam. E agora David Amelech ele vai começar a explicar para Hashem o porquê, o que causa o afastamento de Hashem. Quer dizer, o que o afastamento de Hashem causa no mundo. Fala o versículo 2. Begavat rasha idlak ani. No orgulho do rasha, ele vai perseguir o pobre. Idlak, ele vai perseguir o pobre. Idlak literalmente quer dizer ele vai acender, consumir, mas a intenção é como uma pessoa que consome as forças dela para ela perseguir alguém. Isso é idlak. Ou seja, no orgulho do rasha ele persegue o pobre. Por que o orgulho? Porque ele faz isso de uma maneira explícita, na frente de todo mundo. Quer dizer, ele não tem medo de Hashem. Então isso quer dizer que ele é orgulhoso. Uma pessoa que tem orgulho perante Hashem. Quer dizer, ele não tem medo que Hashem está vendo o que ele está fazendo. Então David Amelech fala, isso que você se afasta e você não se envolve nas coisas do dia a dia, isso causa que os Reshaim, os hereges, eles perseguem os pobres. E tafsub mizimot zu hashavu. E eles são pegos nesses pensamentos que eles pensaram. E tafsu, eles são pegos bimizimot, nos pensamentos zu, esses rachavam que eles pensaram. Ou seja, não só que isso que você Hashem está distante, não só causa que o rasha, o herege, ele persegue o pobre de uma maneira explícita, senão ele também consegue pegar o pobre. E o pobre aqui a gente vai ver que o pobre, talvez está na hora da gente falar disso de verdade. Por que toda vez, a gente vai ver durante todo esse Teilim, David Amelech vai falar sobre o pobre. O pobre. O que você quer do pobre? Tá? Ele não tem dinheiro, eu estou pobre, o pobre. O que tem o pobre? Por que o pobre é usado tanto como exemplo aqui? Já foi chato? Sim. Porque ele não tem ninguém para ajudar ele. Oh, exatamente. É um rei. Porque a gente fala no livro de Mishlei, a gente falou várias vezes no livro de Mishlei. Boteach be'oshro. Existe um conceito que a pessoa, qual que é a fortaleza dela? É o dinheiro dela, é a riqueza dela. Essa é a fortaleza dela. Ele não precisa de mais ninguém, ele tem dinheiro. O dinheiro compra a segurança, a tranquilidade.
Na verdade é justamente o contrário, sim. Mas as pessoas falam, existe só um lugar em todo o mundo que o rico é realmente rico e feliz. Um lugar em toda a face da terra que o rico é realmente feliz. Qual é o único lugar da terra que o rico é feliz? Na cabeça do pobre. É o único lugar da terra que o rico é feliz. É só na cabeça do pobre. Porque quando o pobre for rico, aí ele também vai entender que ele na verdade não é feliz. Que a felicidade dele não dependia da riqueza. Então o pobre aqui é uma pessoa que ele não tem a fortaleza dele. Então logo quem é a fortaleza do pobre? É Hashem. E por isso está escrito que Hashem cobra quem faz mal para o pobre muito mais rápido do que qualquer outra pessoa. Porque quem faz mal para o pobre, ele está falando em outras palavras assim: eu vou fazer mal para quem não tem defensor. Mas então podem ser tanto etomim, manot. Exatamente. Pobre não é só de dinheiro, é exatamente lá que eu quero chegar. Que não está falando do pobre, que todo Teilim só fala sobre o pobre. E se eu tenho dinheiro, eu tenho que ser pobre para David Amera, para Hashem me defender, eu tenho que ser pobre? Não está falando de pobre monetariamente, somente. Está falando de uma pessoa que é pobre, que ele é uma viúva. Está falando de uma pessoa que é pobre, que ele é um órfão. Ou está falando da pessoa que é pobre, que ele se faz pobre. Mesmo ele sendo rico, em quem ele confia? Em Hashem. Esse é o pobre. Ele confia em Hashem. Esse é o pobre que David Amelech fala. Então, fala David Amelech, esse Rasha, esse herege, ele tem uma gavá, isso que ele vê, que você não se envolve, Hashem. Então ele continua fazendo mal. E ele persegue o pobre. E ele acaba agarrando o pobre. Fala o versículo 3. Que Hilel Rasha al ta'avat nafsho. E essa é uma das piores coisas que pode acontecer. Porque louvou o Rasha sobre o desejo da sua alma. Qual é o desejo da alma do Rasha? O que o Rasha quer na vida dele? Que é o quê? Desejos. Que desejos? Materiais. Ele quer fazer mal, ele quer enganar, ele quer sonegar imposto, ele quer roubar aquele negócio do amigo dele. Sim, ele quer conseguir vencer o outro, derrubar o outro, ter mais que o vizinho dele. Esse é o Rasha. E quando ele consegue, o que ele faz? Ele louva. Ele louva. Isso que o Rasha louva, ele fazem festas. Isso é uma das piores coisas que pode ter. Então fala David Amelech ki. O que é a palavra ki? O versículo começa com a palavra ki. Por quê? Por quê? É dar um motivo. Para que ele está dando um motivo? Para a primeira palavra do Salmo. Qual foi a primeira palavra do Salmo? Por quê? Então ele pergunta, por que Hashem você está longe? Olha o que acontece quando você não se envolve. Pois o Rasha, ele está louvando que ele conseguiu alcançar o desejo da alma dele. Ou seja, ele faz mal e ele louva, ele faz festa com isso que ele conseguiu fazer mal. O Botzea Berer e o Botzea, o ladrão, Berer, ele abençoou. O ladrão, ele abençoou e Nietz Hashem, e ele desprezou Hashem. Ou seja, as pessoas fazem mal, elas fazem festa com isso que eles fazem mal. Sim, carnaval. Ele faz carnaval. O Botzea Berer, ele rouba, e o que ele faz? Ele rouba a merenda escolar das pessoas. O que ele faz? Uma festa em Miami com o dinheiro que ele roubou da merenda escolar. Tem mais profanação do nome de Hashem do que isso. A pessoa está fazendo uma festa com o quê? Com isso que Hashem está longe da vida dele. Com isso que Hashem não está julgando os atos ruins dele. Fala David Amelech, por que você vai ficar longe? Olha o que acontece quando você fica longe. E Nietz Hashem, as pessoas acabam desprezando você, Hashem. É isso que acontece. Agora, isso também funciona do outro lado. Quer dizer que esse versículo pode ser entendido também, não só que a gente está falando do Rasha, senão a gente está falando o seguinte: que Hilel Rasha Ta'avat Nafsho, porque foi louvado o Rasha que ele conseguiu fazer o seu desejo. Ou seja, existem muitas pessoas que
eles são pessoas boas e eles querem educar os filhos deles no bom caminho. Mas, quando ele vai cumprir uma mitzvah, o que ele faz? Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez, quando eu ensinava criancinhas, então eu ensinava no Heider, e aí tinha um dia que a gente falou para cada criança fazer que nem o pai dele fazia Kiddush no Shabbat. Que nem o pai dele santificava o Shabbat. Então as crianças pegaram, sim, o copo, elas pegavam um copo, e aí cada um falava, o meu pai faz assim, o meu pai faz assim, o meu pai levanta, o meu pai senta assim, o meu pai veste o terno, veste o chapéu. Aí chegou uma criança e fez assim, eu não estou brincando, ele fez assim. E começou a fazer o Kiddush. E quando eu vi aquilo, eu falei, o que está acontecendo aqui? Como é que pode ser? E no final a gente descobriu que o pai dessa criança de verdade cumpria assim as mitzvot. Assim ele fazia Kiddush. A criança pequena, 8 anos ele tinha. Ele sentiu que o pai dele, o que ele fazia quando ele fazia Kiddush? Antes de fazer o Kiddush tinha aquele... que chato isso de novo. Quero comer logo. E o que a criança pegou foi isso. Foi isso que a criança pegou. O que eu quero dizer? Eu quero dizer... Um outro exemplo eu vou dar para vocês. Tinha uma pessoa que... chegou o Razonish, ele foi rezar na casa de um grande Rav, de um grande rabino. E ele foi com o filho dele pequeno. E aí o filho dele pequeno começou a falar na reza. E aí ele fazia shh, shh, não pode falar, meu filho, não pode falar na reza, não pode falar na reza. E aí e o filho continuava falando, pulando, brincando, jogando coisa. E o pai falava, filho, não pode falar na reza. Até que uma hora o pai explodiu. E o pai começou a gritar com o filho, para, moleque, sim. Todas aquelas palavras lindas, aquelas pérolas que saem quando a pessoa está nervosa, ela atirou para o filho. E aí o filho ficou todo com medo e foi embora. O Razonish virou para ele e falou o seguinte, Chachamim ensinam para a gente uma coisa, que Gadol Shimushah Shel Torah Yoter Milimudá. É maior você aprender Torá na prática do que você estudar. Ou seja, é maior você viver do lado de um grande Rav, que você vê ele fazendo as leis, do que você estudar dentro de um livro. Por quê? Porque a coisa que você vê e você vive, ela prende mais na sua cabeça. Então ele falou, você ensinou seu filho duas coisas. Você ensinou seu filho que, através da sua fala, você ensinou seu filho que é proibido falar na hora da reza, e é proibido brincar, e tem que rezar quando você vem para a sinagoga. E você ensinou seu filho através de atos, que é permitido ficar nervoso, que é permitido gritar, e que é permitido perder totalmente o controle e falar todas as palavras mais feias que você pode imaginar. O que você acha que seu filho aprendeu mais? Sim, o Razonish falou para ele. E é isso que está escrito aqui. Porque o Urachá foi louvado por ele conseguir o que ele deseja. Ou seja, você ensina para o seu filho, meu filho, você tem que estudar, você não pode roubar, você não pode descumprir Shabbat, você tem que ser uma pessoa boa. Você fala isso muito bonito, mas o que te importa de verdade? Gol do Corinthians. É isso que te importa de verdade. Para que você dá valor de verdade para o futebol? Você dá valor de verdade para quê? Para a política? Para quem ganhou o Big Brother? É para isso que você dá valor de verdade. O que você acha que seu filho vai aprender? O seu filho vai aprender que o que tem mais valor? A Torá ou as futilidades da vida? É óbvio que ele vai sentir que o que você dá mais valor é para as futilidades da vida. Então a pessoa tem que ter cuidado para não louvar o Urachá pelos desejos da alma dele. Sim? A pessoa tem que saber de verdade, porque querendo ou não você vai mostrar quem você é para o seu filho, ou para o seu vizinho, ou para sua esposa, não interessa. E principalmente para você mesmo. A pessoa tem que saber para que ele dá valor dentro dele mesmo. Ele fica feliz quando ele escuta uma aula, ou ele fica feliz quando ele abre o Facebook dele para ver todas as fofocas que falam e todas a lachonará que tem. Para isso que a pessoa tem que pesar de verdade o que ele fica feliz. E aí vem o final do versículo e fala o conceito que a gente falou tanto hoje no Shur de Humash. O Botzea. Então a gente explicou antes que era assim, e o ladrão,
abençoou, ou seja, o ladrão abençoou e falou assim, eu me abençoo porque não tem mesmo din, não tem julgamento porque Hashem não está aqui, o Hashem já largou a humanidade. E o ladrão abençoou, ou seja, abençoou a si mesmo e os seus atos, Niet Hashem, ele desprezou Hashem. Fala, a Gemara explica isso de outra maneira que tem a ver com o que a gente falou hoje. A gente falou o que é Avodah Zarah. O que é Avodah Zarah, a gente falou? Trabalho estranho. Trabalho estranho. A gente falou Avodah Zarah não é idolatria. Idolatria é uma tradução completamente errônea de Avodah Zarah. Não só isso, Avodah Zarah não tem nada a ver com idolatria. A idolatria é um ponto dentro da Avodah Zarah. Qual é a tradução de Avodah Zarah? Avodah, trabalho, Zarah, estranho. Trabalho estranho. Tudo que você faz, que é uma Avodah Zarah, Asher lo tzivah Hashem, que Hashem não ordenou, isso é Avodah Zarah. Qualquer trabalho que você faz que Hashem não te ordenou, isso é Avodah Zarah. E o pior ainda é quando o quê? Quando você acha que Hashem te ordenou. Fala o versículo, o Botzei Abirech. O que o ladrão faz? Eu nunca vou esquecer isso na minha vida eu nunca vou esquecer isso. Quando eu era pequeno, eu vi uma vez no jornal, eles gravaram a ligação telefônica do ladrão, de um ladrão para o outro ladrão. O ladrão A para o ladrão B. 1 hora antes deles roubarem. No final eles roubaram e assassinaram 2 pessoas. E aí ele liga e fala assim, fulano, cadê você? A gente está esperando você faz 10 minutos, cadê você? A gente tem que sair. E aí ele fala, não, eu vim rezar. Aí ele falou, que isso é hora de rezar? A gente tem que fazer, isso não é hora de rezar agora. Aí ele responde o quê? Sem a ajuda de Deus eu não posso. O cara está indo roubar. Ele foi roubar, ele assassinou 2 pessoas. Mas ele vai rezar. Fala David Amelech, o Botzei Abirech, quando o ladrão abençoa sobre esse roubo que ele fez, isso não é uma bênção, isso é o que? Niet Hashem. Ele está desprezando Hashem. Quando você rouba uma coisa e faz brachá, você abençoa nessa coisa que você roubou, você está desprezando Hashem. Porque não basta que você descumpre a vontade dele, você também fala que a vontade dele é que você faça isso. Como é possível fazer isso? Foi o que a gente falou hoje. Antes de tudo, a pessoa tem que saber o que Hashem quer. A pessoa precisa saber o que Hashem quer. Você pode ter as melhores intenções do mundo. Você tem melhores intenções que a maior pessoa. Mas se você faz a coisa errada, essas intenções não valem nada. Não valem nada. Não é que vale um pouco. Não vale nada. A gente falou esse mundo, de acordo com a Kabbalah, ele chama como? Esse mundo, de acordo com a Kabbalah, ele chama como? Olam Ha'asiyah. O que é Olam Ha'asiyah? O mundo da ação. Se você não faz nesse mundo, não vale nada. Você tem que tirar suas ações para atos. Existe uma frase: de boas intenções, o Gehinom está cheio. E é exatamente isso, porque eu vou falar para vocês, que nem a gente deu exemplo hoje. Não adianta a pessoa vir e começar a difundir e trazer pessoas para a ideia dele do que é Hashem. Ele tem intenções muito boas, sim. Ele tem intenções incríveis, ele quer ajudar as pessoas. E ele traz as pessoas para quê? Para servir uma estátua. Para pegar uma estátua e falar, você é meu pai. E pegar a pedra e falar, você me deu a luz. Sim, que nem está escrito no profeta. Então eles pegam a madeira e falam, você é meu pai. E ele traz mais pessoas para fazer isso. E ele tem a intenção mais pura, ele quer que as pessoas se aproximem de Deus. Enquanto o outro está lá em Ibiza e o terceiro está lá no carnaval, está essa pessoa trazendo gente para se aproximar de Hashem. Mas ele vai ser punido por isso. Por quê? Porque ele não sabe o que é Hashem. Ele acha que Hashem quer que ele faça uma coisa que essa coisa é abominável nos olhos dele. Então é isso que está escrito aqui. O Botzei Abirech, quando o ladrão ou qualquer outra pessoa que não sabe qual é a vontade de Hashem, ele abençoa o que ele faz, falando que isso é a vontade de Hashem, isso ele despreza Hashem, na verdade. Na verdade ele despreza Hashem. É melhor ficar quieto, é melhor não fazer nada, do que chamar mais pessoas ainda para pecar.
Não basta que você faz o errado, você chama outras pessoas. Antes de tudo, a pessoa tem que saber o que Hashem quer. E é isso que fala David Amelech, é isso que acontece quando Hashem se esconde. Quando Hashem se esconde no mundo, a pessoa tem que procurar. Não é fácil. Fala o versículo 4. Versículo 4 fala pra gente o seguinte. Rasha, kegova apo, balidrosh, en Elohim kol mezimotav. O Rasha, o herege, kegova apo, como a grandeza do seu nariz. Como a grandeza do seu nariz. O que quer dizer a grandeza do seu nariz? Empinado. Exatamente, nariz empinado. Sim, é um conceito muito conhecido. A gente fala o nariz empinado. Com o seu grande nariz empinado, balidrosh, ele não procura. Ou seja, ele não procura Hashem. Por quê? En Elohim kol mezimotav, porque não há Elohim em todos os seus pensamentos. Ou seja, uma pessoa que constantemente ele faz coisas erradas. E tudo que ele faz errado dá certo. Logo, o que ele fala? Não tem Hashem. Não tem juiz, não tem julgamento, não tem juiz, que nem fala Gumará. Leit din veleit dayana. Não tem julgamento e não tem juiz. E esse eu falo para vocês, é o teste mais difícil de todos. O teste mais difícil de todos é quando a pessoa tudo dá certo para ela. Ao ponto que a Gemara fala, ensina o Talmud, se você faz 30 dias sem ter nenhum sofrimento pequeno, você não tem mais o seu mundo vindouro. Seu mundo vindouro foi dado para você nesse mundo. E aí a pessoa tem que começar a se preocupar. Se a pessoa está tendo um sofrimento aqui, outro sofrimento ali, ela tem que ficar feliz, ela tem que falar, opa, estão se preocupando comigo lá em cima, estão me limpando aos poucos. Mas se tudo dá certo, ele tem que começar a se preocupar. E esse irachá, o que ele faz? Essa pessoa, tudo que ele faz de errado dá certo. Ele tenta sonegar aqui, consegue. Ele tenta roubar uma coisa ali, ele consegue. Sim? Ele tenta enganar aqui, ele consegue. Então, ele fala, tá bom. Parece que Hashem está feliz com meus caminhos. Então ele esquece o que Hashem quer. E ele começa a fazer só o que ele quer. E aí, balidrosh. O que é balidrosh? Ele não procura mais Hashem. E se ele não procura mais Hashem, como que ele vai encontrar? Como que ele vai se aproximar de Hashem? E aí, ele vai ficar durante toda a vida dele longe de Hashem. Então esse é o maior teste que uma pessoa pode ter, quando todos os caminhos dele dão certo. E a gente já vai explicar o porquê isso acontece. Sim? Isso foi a pergunta de quase todos os profetas. Em quase todos os livros do Tanakh a gente tem essa pergunta. O Navi Irmiyahu perguntou isso. O Navi Havakuk perguntou isso. Nehemia perguntou isso. Iov perguntou isso. Sim? Quase todos os profetas perguntaram isso. O que eles perguntaram? Por que os Rechaim têm sucesso? Como é possível que os Rechaim têm sucesso nesse mundo? As pessoas que fazem coisas erradas, porque eles têm sucesso. Então fala o próximo passuco. Yachilu derachav bechol et. Vão ter sucesso os seus caminhos em todos os momentos. Marom mishpatecha minegdo. Está elevado a sua justiça contra ele. Ou seja, a sua justiça não encosta nele. Você deixa ele viver a vida dele. É como se a sua justiça não recaísse sobre ele. Kol tzorerav, todas as pessoas que ele quer fazer sofrer, e afiach bahem, ele vai derrubá-los. Derrubá-los quer dizer com um assopro, isso é afiach. Com assopro, ele vai derrubar eles com um assopro. Isso acontece quando Hashem está longe das pessoas. Quando Hashem está longe desse mundo, aí a pessoa tem sucesso em tudo que faz, mesmo que ele faça coisas erradas. Amar Belibô, ele fala o versículo 6, Amar Belibô, ele fala no coração dele, Balemot, eu não vou cair, Balemot, eu não vou cair. Ledor Vador, de uma geração até outra geração, Asher Loberá, que não em mal. Essa é a tradução exata, quer dizer, eu não vou ver mal. Quer dizer, durante toda a minha vida eu não vou ver nenhuma coisa ruim. Vai dar tudo certo, eu estou tranquilo, eu sei que as coisas vão dar certo na minha vida. É isso que acontece com uma pessoa que Hashem tira
a sua Ashgaha dele. E olha como é grave. Hashem simplesmente tira a Ashgaha, tira o cuidado de cima dessa pessoa e a pessoa começa a ter sucesso. Agora a gente vai responder o porquê. Por que isso acontece? Por que uma pessoa tem sucesso constante se tudo que ela faz é o contrário da vontade de Hashem? Isso é um sódio, isso é um segredo muito grande que a gente vai explicar um pouquinho. A gente sabe que Hashem, ele gosta e ele quer a justiça. Foi por isso que ele criou esse mundo. Para justiça, para dar justiça para as pessoas. Ele quer dar bem para os bons e os não bons ele quer dar ao contrário, que foi o que eles compraram, foi o que eles adquiriram. A partir do momento que é impossível, do mesmo jeito que o versículo fala no livro de Kohelet, o versículo fala no livro em Eclesiastes, o versículo fala o seguinte: que Adam en tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yechetov. Porque uma pessoa, não existe um tzadik nesse mundo que faça o bem e não peque. Ou seja, todas as pessoas, mesmo que ela seja a pessoa maior que existe, ela peca, ela acaba pecando, querendo ou não. Também o contrário é verdade. Não existe uma pessoa que só fez mal a vida inteira. Só fez mal a vida inteira, uma mitzvah ele não fez. Tem os 4 que nunca pecaram. Pecaram essa Teshuvah? Tem pessoas que nunca pecaram. Não é que nunca pecaram, é que eles já a morte deles, está escrito, a morte deles, eles não foi por um pecado. Essas 4 pessoas, está escrito que a morte deles só foi por causa do pecado de Adam Arishon. Quer dizer, eles não deveriam morrer pelos pecados que eles cometeram, mas eles sim pecaram. Eles pecaram e aí eles bateram o dedinho na quina do pé, na quina da cama, e essa foi a punição. Mas não que eles deveriam morrer por causa do pecado deles, porque o pecado deles foi bem pequeno. Mas também tem aqueles em que, apesar de que eles compram muito cebola, tipo, o sahar que eles deveriam ganhar, aquelas para dar para eles aqui, ou seja, é a mesma coisa que tivessem cumprido nada. Exatamente. Mas, de que nem a gente está falando, não existe uma pessoa que não faz bem, a pessoa tem que fazer um pouco de bem, alguma coisa. Mas tem pessoas que Hashem fala, toda a vida dessa pessoa ele se esforça para fazer mal, toda a vida dessa pessoa ele se esforça para tirar a felicidade dos outros. Eu não quero que essa pessoa fique junto com as pessoas que me serviram de verdade no mundo vindouro. Porque de acordo com a lei, como deveria ser? Ele deveria sofrer muito, essa pessoa, a vida inteira sofrer. E depois subir. Hashem fala, não quero essa pessoa junto. Não pode ser assim. Então o que Hashem faz? Não dá para ele, precisa receber o pagamento. O que Hashem faz? Dá todo o pagamento que é de tudo que ele fez nesse mundo. Tudo que ele fez dá nesse mundo. Dá sem parar. Ao ponto que fala Gumará, tudo que ele faz ele vai ter sucesso. O que quer dizer tudo que ele faz ele vai ter sucesso? Fala Gumará, da onde a gente sabe que é proibido você ir contra um rachá nesse mundo. É proibido você ir contra de um herege nesse mundo. Uma pessoa que ele faz tudo o contrário de Hashem. Tudo que Hashem quer, ele faz o contrário. É proibido você ir contra ele. Por quê? Porque talvez ele está nessa página da vida dele, que é a página onde ele está recebendo todo o pagamento de tudo que ele fez. E se o rachá, isso é um conceito de rachá, shashá, mesacheketlo. Um rachá que a hora está brincando com ele. Por que brincando com ele? Porque agora ele está recebendo tudo que ele quer. Agora ele come sorvete sem parar. O que acontece com uma pessoa que come sorvete sem parar? No dia seguinte, dor de barriga. É exatamente isso que vai acontecer com o rachá. Ele vai ganhar. No final ele vai ter dor de barriga. Assim também acontece com essa pessoa, tudo que ele faz ele vai ter sucesso. Por isso mesmo que você é tzadik, e mesmo que você cumpra a vontade de Hashem de uma maneira incrível, você não pode lutar ou fazer coisas em contra desse rachá. Por quê? Porque talvez ele vai ter sucesso e você vai acabar perdendo. A gente pode dizer que esse foi um decreto de Rabanan um pouco depois, porque David Amelech Davka fez isso, né, contra Goliat. Goliat era um rachá gamur. E tava lá destruindo geral, e foi nesse momento que ele foi enfrentar ele. Não estava destruindo geral. Tava lá zombando. Todo mundo tinha medo de Goliat. Ele não fez nada.
Todo mundo tinha medo de Goliat. Mas eu tenho outra resposta para David Amelech. Mas esse é o conceito, não é um decreto de Rabanan. A Gemara aprende isso de um versículo. A Gemara aprende isso de um versículo. A Gemara fala o seguinte: se você é tzadik, ou seja, mesmo que você é tzadik, você não pode ir contra de uma pessoa que faz tudo errado quando ele está tendo sucesso. Porque se ele está nesse momento da vida dele, ele vai atropelar qualquer um que venha na frente dele, porque esse é o momento dele ter sucesso. E ele vai subir até o final. Se alguém, lá além, tentar derrubar Hitler quando é para ele subir, não vai conseguir. Porque esse foi o decreto. Só tem duas condições que a pessoa sim pode conseguir derrubar. A primeira fala Gemara, se ele é um tzadik gamur. Se ele é um tzadik que ele, todos os pecados dele, ele volta em tchuvá imediatamente. Qualquer coisa que ele faz errado, ele volta em tchuvá. Ele volta para o caminho de Hashem. Aí tzadik gamur não, fala Gemara. Tzadik gamur, aí Hashem, ele é o queridinho de Hashem. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que nem David Amelech fez com Goliat. O que David Amelech fez com Goliat? Vamos ler de novo. Vamos ler o versículo. Então fala o seguinte. Estava todo David Amelech, sim? Não, mas ele fez lá o... Fala David Amelech. Com o Brasil, não, então estava lá Golias estava amedrontando todos os valentes de Am Israel, e tinha lá o irmão de David Amelech, sim, que ele era bonito, forte, e ele estava tremendo de medo de Golias. Golias tinha, que nem a gente falou, 6 dedos em cada mão, mais ou menos 3,5 metros, sim, ele tinha uma roupa que pesava mais do que qualquer um conseguiria carregar, e ele estava lá gritando e falando, zombando também, não só de Am Israel, senão da Torá também, de Hashem, falando, que Deus é esse, sim, falando coisas que não devem ser faladas. E aí, David Amelech vai lá para guerrear contra Golias. E aí ele coloca a armadura, e aí ele dá um passo, aí ele fala, não vai dar, eu tenho aqui, dificilmente eu tenho 1,60 m, sim, não vou conseguir lutar com essa armadura. O que ele faz? Tira toda a armadura, pega um estilingue e umas pedras que ele encontrou no chão e vai lutar contra Golias. Aí fala a Torá pra gente, fala o livro de Shmuel, capítulo 17, versículo 42. Ele fala o seguinte: Vaiomer Apilisti el David, falou o palestino para David, aquele vanohi, por acaso eu sou um cachorro que atabaelai bemaklot, que você vem comigo com um pau e com pedra? Vai kalel Apilisti el David belohav. E aí o palestino amaldiçoou David na idolatria dele. Vaiomer Apilisti el David, só entre aspas aqui, se os palestinos de hoje em dia são os mesmos palestinos do Tanar, então é óbvio que eles fazem idolatria, sim? Isso é só uma aspas que eu já falei para algumas pessoas, sim? Que os palestinos de hoje em dia, você desenha até mesmo o profeta Maomé, dificilmente amanhã você estará vivo, sim? E aqui a gente vê que os palestinos eram um povo completamente idólatra. Durante todo o Tanar a gente vê isso. Mas só fechando aspas. E aí, fala o versículo 44, e falou o palestino para David, vem para mim e eu vou dar sua carne para as aves do céu e para os animais da terra. E aí fala David Amelech a frase que a gente aprende quando sim é permitido um rachá vir e um tzadik vir guerrear contra um herege, mesmo que ele está tendo muito sucesso. Quando é permitido, fala David Amelech, e falou David para o palestino, você vem contra mim com a espada, e com a lança, e com o escudo, e eu vou contra você com o nome de Hashem, Deus dos exércitos de Am Israel, que você desprezou. Ou seja, David Amelech, em outras palavras, o que ele está falando? Eu estou fazendo isso por Hashem, não é por mim, não sou eu que estou indo contra você, Hashem está indo contra você, eu sou simplesmente um enviado.
E então, quando uma pessoa faz totalmente Leshem Shamayim, isso chama. Quando uma pessoa faz totalmente com a intenção pura, aí ele consegue vencer. Então, David Amelech, ele falou, não, agora é Hashem que está indo contra você. Não pode ser que vai ficar aqui todo o povo de Israel e vai vir um palestino e só porque ele é grande a gente vai ficar com medo. E ele ainda está falando mal da Torá. Não pode ser que isso vai acontecer. Eu tenho que acabar com isso. Foi isso que David Amelech falou. Então ele falou, eu vou. E aí ele deu certo. E a fé meod. E aí... Eu vi um caso de Mordecai contra Amã. Oh, e a fé meod, Mordecai também. Mordecai era o mesmo caso. Que foi por isso, já que a gente falou disso, por que todo o povo não falou, não concordou com Mordecai quando ele foi contra Hamá, na história de Purim? Na história de Purim, veio uma pessoa e fala, todo mundo se prostra para mim. E aí Mordecai, que é um dos maiores sábios da geração, não se prostra. E ninguém concorda com ele. Só ele não se prostra. Todo mundo se prostra. O que está acontecendo aqui? Um dos argumentos dos outros sábios da época era esse. Eles falavam, escuta, essa pessoa não é qualquer um. Ele virou vice-rei do Império Persa. Sabe o que é o Império Persa? O Império Persa, eles dominaram o mundo. Como é que você vai ir contra uma pessoa que é vice-rei do Império Persa? Isso é proibido, pela Torá é proibido. Você não pode fazer isso, porque ele está tendo sucesso. Uma pessoa que está tendo sucesso, você não pode ir contra ela. Então foi exatamente isso. Mas Mordecai, o que ele falou? Eu não estou indo contra ela. Hashem está indo contra ela. Não pode ser que vai ficar aqui uma pessoa, colocar uma vodazará, sim, aqui como um pingente no pescoço, e todo mundo vai se prostrar para ele. Isso é Hilul Hashem, isso é a profanação do nome de Hashem. Tem um monte de gente se prostrando para uma pessoa. Essa é a profanação do nome de Hashem. Então, foi por isso que ele não quis. E aí a gente termina o versículo 7. Acho que por hoje a gente termina no versículo 7. No versículo 7 a gente vê algumas das características dos Reshaim. E a gente vê também características que demonstram que a pessoa não acredita que Hashem está na vida dele. Primeira característica, Alá Piu Malé. De juramentos, a sua boca está cheia. Versículo 7. Alá, de juramentos, a sua boca está cheia. O mirmot, e enganação, vator, e roubo. Vator, tor quer dizer em hebraico meio. Ou seja, uma coisa que está escondida entre outras coisas. O meio, ele sempre está escondido entre os dois extremos. Então, tor é uma coisa escondida. Geralmente é o roubo e a enganação. Tahad lechonou, embaixo de sua língua, amal, sofrimento, va'aven, e pecados, coisas erradas. Ou seja, o que esse rachá faz constantemente? O que uma pessoa que não acredita que Hashem está na vida dele faz? Ele engana. Quando você engana outra pessoa, você automaticamente diz o quê? Hashem não está aqui. Hashem não está aqui, deixa eu enganar o outro, que ninguém está vendo. Opa, ninguém viu. Como assim ninguém viu? Como assim ninguém viu? Isso é avodazará. Hashem está aqui, como Hashem não está aqui? Quando a pessoa engana, significa que ela está falando, Hashem não está, fica aí longe, que nem David Amelech fala, fica longe Hashem, não vem para cá. Ou mesmo que você está aqui, fecha o olho. Tahad lechonou, embaixo da sua língua tem sofrimento. Por que embaixo da língua? Mesmo conceito. Porque uma das coisas mais abomináveis perante Hashem é quando a pessoa mente e ela fala com uma cara, um semblante feliz, um semblante alegre, um semblante de amor, e no coração dele o que ele está pensando? Quando eu vou conseguir já pastar a rasteira nele? Quando eu vou conseguir fazer ele cair? Ele é um político. O que os políticos fazem? Os políticos, eles falam, não, é claro, meu senhor, claro. E por trás, sim, ele fala, ó, isso daqui não passa a noite, hein? Tem que terminar. Assim são os políticos. Então fala David Amelech, está embaixo da língua dele. Tem a língua dele, embaixo da língua dele está escondido. Quando ele fala, não dá para ver.
Mas está lá embaixo tem um veneno, toma cuidado. E principalmente, a última explicação que eu quero dar. Alá, a primeira palavra do versículo que a gente traduziu como juramento, também pode ser o quê? Maldições. Maldições, hoje em dia, traduzida de uma maneira mais coloquial, sim, palavrão. Palavrão. Palavras feias, palavras de baixo calão. Alá piumalê. Uma pessoa que fala palavrão, uma pessoa que fala maldições, uma pessoa que fala palavras de baixo calão, isso mostra que ele não acha que Hashem está aqui. Porque se você estivesse perante um rei, você não falaria dessa maneira. E se você estivesse perante um juiz, você não falaria dessa maneira. E por que a pessoa fala assim com os amigos dela? E tem pessoas que falam assim com os pais. Com os pais, eu vi pessoas falando, filhos falando assim com os pais. Como é possível que uma pessoa fale assim com o pai e com a mãe dele? Como é possível? Que nível a gente chegou? Então fala David Amelech, a boca dele está cheia de palavras de baixo calão. Uma pessoa que é assim, ele demonstra que Hashem não está na vida dele. O Talmud fala pra gente, uma pessoa que enche a sua boca e fala palavras de baixo calão, mesmo que foi decretado para ele um decreto de 70 anos de coisas boas, já foi decretado, já está carimbado lá. Se ele começa a falar e constantemente ele fala palavrão, o que fazem com o decreto? Rasgam. Falam, anula esse decreto. Por quê? Porque se você quer, prestem atenção, é muito midá keneged miná, se você quer que da boca de Hashem saiam decretos bons para a sua vida, da sua boca precisam sair palavras boas. Não pode ser que da sua boca vão sair palavras ruins e da boca de Hashem vão sair decretos bons. Isso é o contrário, não pode ser. Hashem funciona como um espelho. Assim é o mundo espiritual. Sobre a gente não tem um céu, tem um espelho. Você faz, você recebe. Se você só fala palavras ruins, não pode ser que vai sair coisas boas do céu. Se você quer ter coisas boas, fale palavras boas. Eu vou terminar com uma dica que é o segredo para a pessoa ter brachot, bênçãos constantes na vida dele. Qual é o segredo para você ter bênçãos constantes na sua vida? Qual é o segredo? Você quer ter bênçãos na sua vida constantemente. Qual é o segredo? Abençoe os outros. Sempre deseja o bom para os outros. Quanto mais você desejar o bem para os outros, mais isso vai voltar para você. É sempre um bumerangue. Bumerangue, sabe o que é bumerangue? Sim? Sabe o que é bumerangue? É um bumerangue. Você deseja bem, você recebe bem. Você deseja bem, você deseja bem. Você recebe bem. Assim está escrito no livro de Mishlei, a gente fala Brachot lerosh tzadik. Brachot lerosh tzadik, eu tenho outro versículo, Brachot lerosh mashbir. Mashbir é uma pessoa que dá. Se você sempre dá, o que você recebe sobre sua cabeça? Brachot, bênçãos. E é isso que você constantemente vai estar. Então esse é o segredo. O segredo é, você quer ter bênçãos constantemente na sua vida. Você quer ter dinheiro, abençoa todo mundo que você conhece para ter dinheiro. Você quer ter um filho, abençoa todo mundo que você conhece para ter um filho. Você quer ser sábio, você quer ter chokhmah, então abençoa todo mundo para eles terem chokhmah. Que você consiga entender, que ele consiga passar na prova, que ele consiga passar na prova. Tudo que você quer, peça para o outro em dobro. E assim a gente consegue cumprir o que fala Gemara. Aquele que precisa de uma coisa e reza para o seu amigo ter, ele é respondido primeiro. Então até aqui a gente fica com esse Teilim e Iratzon, que a gente consiga cumprir tudo que a gente estudou. Amém.